Vem aqui para cá comigo agora. Vamos abrir matéria para a gente falar da CPMI do INSS. Espelha aí para mim essa matéria aí, produção, sobre a CPMI do INSS, porque hoje a CPMI deve ouvir Dataprev e Leila Pereira, Leila do Palmeiras. É isso mesmo. A gente mostra para vocês que hoje a CPMI tem 3 depoimentos marcados para tarde de segunda-feira. Isso mesmo, dia de segunda-feira é dia de CPMI do INSS. O colegiado espera ouvir tanto o presidente da Dataprev, o Rodrigo Ortiz, Dávila Assunção, e a presidente do Banco Crefisa, Leila Pereira, e também do Palmeiras, e o CEO do Banco C6 consignado, Arthur Ildefonso Broto Azevedo. Ainda não há confirmação sobre quais nomes falarão a comissão. A gente tem muito o que falar sobre a CPMI do INSS, muita coisa para tratar sobre isso. A gente fala também sobre a CPMI, isso porque o senador Carlos Viana afirmou neste sábado que vai encaminhar ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, um pedido para que o empresário Daniel Worcaro, dono do Master, seja conduzido para prestar um depoimento à CPMI que investiga as fraudes do INSS. O colegiado deve pedir ainda esclarecimentos ao ministro Flávio Dino, depois que ele suspendeu aquelas medidas investigativas que foram aprovadas pela comissão. Além disso, o prazo da CPMI deve se encerrar em breve, agora no finalzinho de março, e o presidente deverá pedir a extensão do prazo da comissão. Para a gente falar sobre tudo isso, a gente recebe agora o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana. Senador, muito bom dia, obrigada pela participação, pelo seu tempo aqui conosco, mas realmente muito importante a gente falar sobre isso. Muito bom dia. Já começo falando sobre hoje, data importante de depoimentos importantes na CPMI. O que esperar dos depoimentos de hoje? Bem, Neila, bom dia a você, a todos que nos acompanham pelo Metrópolis. Agora terei, logo em seguida, após a entrevista, uma reunião com toda a Secretaria de Advocacia do Senado, para que a gente possa estabelecer todos os passos que você colocou. A senhora Leila Pereira, os advogados entraram aqui com um pedido de adiamento, ela aceitando, se comprometendo a estar aqui na próxima segunda-feira. Segundo ela, já tinha alguns compromissos que precisavam ser cumpridos e os advogados entraram com um pedido de adiamento, assim como também o Dataprev, que na semana passada ficou à nossa disposição na quinta-feira e por conta da saúde do relator, ele não pôde ser ouvido e hoje também já tinha, inclusive, acertos lá na agenda dele. Nós vamos remarcar todo esse trabalho. Mas o C6, que é o representante dos consignados, que é o primeiro banco a ser ouvido, está confirmado. O diretor-geral para essa área estará conosco hoje à tarde para que o relator possa fazer as perguntas em relação a todo o trabalho. Nós estamos, na fase mais difícil da CPMI, porque nós identificamos os operadores, identificamos os métodos de desvio de dinheiro dos aposentados, identificamos as empresas, todas elas utilizadas para a lavagem do dinheiro, mas nós agora caminhamos para os atores políticos que permitiram com que esse esquema se sustentasse de governo para governo. E eu já previ que nós teríamos muitas dificuldades, primeiro, em chegar a essas pessoas que têm parentesco com políticos importantes, são assessores de políticos que têm todo um acesso, inclusive, ao judiciário, pessoas que têm escritórios de advocacia caríssimos e a própria posição do Supremo em relação à CPMI de investigado ou testemunha quando a pessoa é convocada. Os habeas corpus constantes do Supremo Tribunal Federal têm atrasado e nos prejudicado em muito na finalização dessa investigação, principalmente em ouvir pessoas que têm muito a esclarecer. A segunda questão que nós estamos enfrentando muita dificuldade é porque falou em bancos, Quando fala em bancos é algo assim impressionante como se levantam toda uma série de dificuldades e até de tentativa de blindagem por parte de parlamentares que estão na própria CPMI e que não querem que determinados nomes venham prestar esclarecimentos e nós precisamos que essas informações sejam dadas ao povo brasileiro. Senador, falando sobre Daniel Worcaro, já está em Brasília, já veio de São Paulo, está preso aqui no Presídio Federal
em Brasília. O senhor vai mesmo pedir para que Vorcaro preste o depoimento na CPMI do INSS? Olha, essa vinda do Vorcaro, para mim, é uma questão de honra para a CPMI. Nós tínhamos com a defesa um acordo que foi feito e que, infelizmente, por decisão do ministro André Mendonça, facultou a ele a presença e, naturalmente, ele não quis comparecer. Porque se ele não viesse diante da convocação, eu determinaria naturalmente a condução coercitiva, como fiz com diversos outros. Eu não trataria Daniel Vorcaro de maneira diferente de qualquer pessoa que tem declarações a dar à CPMI. Mas como ele está preso, agora nós necessitamos de 2 pontos. Primeiro, que o ministro André Mendonça reveja essa possibilidade de que ele não compareça. É preciso uma mudança de posicionamento em relação aos habeas corpus e a autorização para que ele saia do presídio e venha até a comissão. Em tese, a comissão tem o poder, inclusive, de fazer a convocação de qualquer pessoa que está presa. Mas, diante das decisões que nós temos tido do Supremo Tribunal Federal, né, em relação às nossas prerrogativas, por exemplo, a decisão do ministro Flávio Dino de derrubar os requerimentos aprovados para a quebra de sigilo da Roberta Luxia, que é ligada ao filho do presidente, Fábio Luiz, e que tem muito detalhe a dar, porque foi citada como uma pessoa que recebia dinheiro do chamado careca do INSS. O ministro foi lá e deu uma decisão que, a meu ver, estapafúrdia, totalmente sem embasamento jurídico, contra, inclusive, o trabalho das comissões, e que muda a relação das comissões com a votação e com o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que seguir toda uma dependência do Supremo em dar autorizações até que esse parlamento se levante, até que as presidências das casas do Senado e da Câmara dos Deputados comecem a deixar claro que nós precisamos defender nossas prerrogativas. O parlamento, uma comissão parlamentar mista do Congresso Nacional, ela tem toda uma liberdade de trabalho, inclusive, a investigações do Supremo, mas não é o que aconteceu. Já nos últimos anos, o Supremo tem havido do parlamento. Pessoal, a gente perdeu o contato com o senador, a gente vai tentar retomar a conexão com o senador Carlos Viana para continuar falando sobre a tentativa dele de convocar o Daniel Vorcaro para falar na CPMI do INSS. Ele disse que isso é uma questão de honra, mas que, claro, passa mais uma vez pela burocracia dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu já ia pedir para colocar o Felipe em tela, então vou pedir mais uma vez para colocar o Felipe em tela. Eu já ia pedir para você fazer sua pergunta ao senador, mas o senador já está aí colocando os empecilhos, né, de movimentar a CPMI, de levar a CPMI para frente. Aqueles empecilhos que a gente vem sempre falando aqui, né? Os entraves do Supremo Tribunal Federal, as decisões, a última decisão do ministro Flávio Dino de derrubar os sigilos, derrubar o que já foi definido sobre os sigilos do Lulinha na CPMI do INSS. E também a gente já vê aí que o próprio Davi Alcolumbre não deve estender a comissão que termina agora no dia 26 de março. A gente já vê um desânimo aí por parte do senador que faz um alerta aí para os seus colegas, né, para senadores e deputados que precisam retomar o poder que foi dado a eles por nós que somos eleitores. Eu já ia pedir para você fazer a sua pergunta para o senador, que ainda vai tentar, de acordo com ele, por uma questão de honra, que o Daniel Vorcaro preste seu depoimento na CPMI. Munira, o que o STF fez com a CPMI, né, com o Constituto da CPI em geral, né, foi algo assim que nunca vi igual, né, não tem nenhum precedente, né, ele esvaziou completamente os poderes da CPI. A CPI tem poder de autoridade judicial, né, a CPI tem poder de pedir, né, quebra de sigilo bancário e fiscal, né, de pessoas investigadas. A CPI tem poder, né, de convocar aquela pessoa que está sendo investigada, aquela pessoa importante, né, para esclarecer determinada investigação. E quando você vê o Supremo Tribunal Federal facultando, né, a ida do Daniel Vorcaro e de outras pessoas investigadas, né, pela CPMI, né, e isso impede, que óbvio, ninguém vai, sendo facultativo, né, ninguém vai prestar esclarecimento numa CPMI sendo facultativo, né? Então, ou seja, ele esvaziou
por completo o poder institucional da CPMI. Assim como o Flávio Dino, né? A CPMI decidiu, por meio de processo político próprio interno, quebrar o sigilo do Lulinha. Aí vai Flávio Dino e adentra, né, no mérito de uma decisão política. Ou seja, não tem embasamento algum. Então, eu entendo quando o Carlos Viana fala que é questão de honra chamar o Daniel Vorcaro, é questão de honra, né? É tentar conseguir os documentos, né, da quebra de sigilo do Lulinha, né? É importante destacar o seguinte, né? A quebra de sigilo do Lulinha já foi deferida pelo André Mendonça no âmbito do inquérito na Polícia Federal. Então, poderia muito bem, por exemplo, o André Mendonça compartilhar essa documentação com a CPMI, né? Passando por cima dessa decisão, sem qualquer justificativa do Flávio Dino, né? Então, há alguns expedientes que o Supremo Tribunal Federal pode fazer em ordem de buscar, né, entregar para a CPMI os poderes institucionais dela, senão fica esvaziado mesmo, né, a CPMI. O senador voltou, eu já ia pedir para você fazer a sua pergunta a ele. Aproveitando que o senador voltou, o senador, primeiro, bom dia, prazer estar contigo aqui no Contexto Metrópolis. Eu queria saber se você tem possibilidade, se vê possibilidade no âmbito institucional da CPI ser prorrogada e se você imagina alguma estratégia para reverter essa decisão dentro do Supremo Tribunal Federal, especialmente aquela relacionada com a quebra de sigilo que o Flávio Dino indeferiu, né, no caso do Lulinha. Bem, Felipe, é o seguinte, a questão da prorrogação da CPMI está em mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma decisão. Eu conversei com ele na semana passada, mostrei para ele a quantidade de documentos que nós ainda temos para serem analisados, também os atrasos que nós sofremos por conta das decisões de habeas corpus por parte do Supremo em ouvir pessoas importantes ligadas ao esquema do INSS, e ele me garantiu que até amanhã, na terça-feira, ele dará uma resposta sobre esse assunto, numa prorrogação em que a gente possa terminar bem a CPMI, né? Segundo ponto, com relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando de um problema estrutural e institucional. O Supremo tem invadido as prerrogativas do Parlamento, em alguns casos, até porque o Parlamento não responde, é preciso reconhecer a morosidade nas decisões, mas em outros casos, por aquilo que eu chamo de ativismo judicial. Isso começou muito com o ministro Barroso, quando ele chegou ao Supremo. Já era uma tendência e ganhou força com ele ao assumir o cargo de ministro. O que é isso? A Constituição diz que o judiciário tem de responder à sociedade. Eles estão usando isso para justificar. Já que o parlamento não responde, nós respondemos. Enquanto nós tínhamos um limite ali na Constituição de pesos, em que um poder respeitava o outro, muito bem, mas hoje isso foi quebrado. Não existe mais freio no Supremo, não existe mais contrapeso na relação dos poderes. Então, o Supremo tem dado decisões, a meu ver, minha opinião, absurdas. Você veja essa decisão do ministro Flávio Dino em dizer que os requerimentos votados em bloco não têm validade. Como? Todas as CPIs fazem isso. O Supremo faz isso no voto em lista. Então, nós precisamos que os presidentes das casas, e esse ano eleitoral possivelmente não será o ano para essas discussões, mas que no ano que vem o parlamento tome uma iniciativa de mudar a legislação no que for necessário, onde houver vácuo, e que tenha coragem de enfrentar essas questões, porque hoje nós estamos a reboque do Supremo. Por exemplo, eu, para poder ter a ampliação da CPMI, não tenho resposta até o momento do presidente. Então, eu vou ter que recorrer ao Supremo para que o regimento seja cumprido. Isso não é bom, eu nunca gostei disso, mas se for necessário, eu tenho que recorrer ao Pleno do Supremo para que a decisão do ministro Flávio Dino seja derrubada e dificilmente ele vai dar conhecimento ao nosso agravo em relação à decisão, porque é uma decisão pessoal do ministro Dino, a meu ver, uma decisão política que atende aos interesses do Palácio do Planalto, contrários aos interesses da CPMI, que está investigando o que é de fato o interesse da população brasileira, mas a gente tem que enfrentar. Ele é ministro do Supremo, tem que ser respeitado na decisão e a gente tem que seguir caminhos que não têm sido favoráveis ao Congresso. Então, a nossa luta, além de termos, né, uma corrupção absurda a enfrentar com pessoas que têm escritório de advocacia caríssimo, nós ainda temos essa resistência e esse posicionamento do Supremo, que tem constantemente, volto a dizer, invadido prerrogativas do Congresso.
Senador, é interessante porque eu estava conversando com a deputada Bia Kicis agora justamente sobre isso. Eu disse a ela, olha, de que adianta uma mudança no Senado se os senadores eles têm uma CPMI, eles buscam os direitos que estão previstos por uma CPMI, eles buscam os direitos que estão previstos, por exemplo, por um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal e qualquer direito que seja e que seja de prerrogativa dos senados, e todos aqueles direitos são barrados na mesa do presidente do Congresso. E ela me disse, olha, basta que a gente realmente se una. E foi o que o senhor acabou de falar, olha, é um alerta para os meus colegas deputados e senadores que a gente precisa se unir e tem que ter a prerrogativa e tomar a rédea da casa. Não adianta que todos os direitos, que todos os direitos dos senadores tenham que ser buscados no Supremo Tribunal Federal. Imagina só. Leila, é o seguinte, nós aqui precisamos até parar de banalizar a questão do ministro Supremo. Isso, de certa forma, foi banalizado com propostas midiáticas. A Constituição é muito clara. Decisões de ministros do Supremo, enquanto ministros, só podem ser questionadas. O ministro Alexandre de Moraes cometeu uma série de irregularidades, mas as decisões dele enquanto ministro, a gente tem que seguir o caminho da justiça. Não há outro caminho. Agora, suspeita de que o ministro Alexandre de Moraes usou para tentar beneficiar o Banco Master e que supostamente a mulher dele fez um contrato para receber esse favor. Isso é crime se ficar confirmado. Isso cabe ao impeachment. E cabe ao Senado ter a coragem de abrir uma investigação e saber exatamente todos os pontos dessa história e, se for necessário, se ficar confirmado essa tese, tire isso do cargo. Nós precisamos ter coragem de dar respostas ao país. Mas se barra na presidência das casas, porque eles têm muito poder, os presidentes. Isso barra. O pedido de prorrogação da CPMI não foi nem protocolado. Está no limbo da secretaria, porque se fosse que ser um pedido de investimento do Master, que é urgente, está parado para ser colocado para presidente. Ano que vem, eu imagino que será um ano em que nós teremos que obrigatoriamente discutir tudo isso. Ou, sabe, não é retaliando, não é isso. Realmente, nós não podemos tomar essa irresponsabilidade. Nós precisamos discutir equilíbrio e, naturalmente, diante do prêmio que não tem mais qualquer tipo de nem muito menos de decisões que são baseadas dentro da Constituição. Virou uma questão particular de cada... Nós precisamos, como parlamentares, saber quais são os vácuos e criar uma legislação que devolva ao país segurança jurídica. Senador, eu tenho uma última pergunta que é a seguinte, eu acho que o Felipe também vai querer saber essa, que é assim, houve muitos vazamentos nesse final de semana, ao longo da última semana, houve vazamentos aí de transações do Lulinha com o presidente Lula e houve, claro, os famosos vazamentos aí das conversas telemáticas do Daniel Vorcaro. E muito se foi atribuído esses vazamentos à CPMI. Eu queria entender, esses vazamentos saíram da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito? Olha, Neila, da minha parte como presidente, nunca houve qualquer tipo de divulgação de informações que estejam sob a guarda da CPMI. Inclusive, eu já deixo muito claro que eu nunca acessei os documentos, nem ninguém do meu gabinete, justamente para que, se houvesse algum tipo de questionamento sobre esse assunto, não se viesse sob a presidência da casa. É muito difícil dizer que outros colegas meus tenham feito isso no parlamento, porque esses dados foram manuseados por muitas pessoas. Esses dados vieram para a CPMI, foram entregues à presidência do Senado, depois entregues novamente à Polícia Federal, manipulados pela Polícia Federal, devolvidos apenas em parte à CPMI. Portanto, se trata de uma série de pessoas que tiveram acesso. É muito fácil a CPMI que vazou informações ou membros da CPMI diante da repercussão do que aconteceu. Geralmente se tenta tirar o crédito de quem está investigando quando a informação atinge em cheio o interesse de quem quer mantê-la em sigilo.
tranquilidade. Fiz uma manifestação pública rebatendo as declarações do ministro Alexandre de Moraes de que a CPMI teria divulgado. Volto a dizer, como presidente, nós nunca divulgamos qualquer tipo de informação oficialmente por parte de quem quer que seja, envolvendo quem quer que seja, de informações que estejam à nossa responsabilidade aqui no Senado. Para encerrar, Felipe, você tem alguma pergunta para o senador? Sim, eu queria saber, senador, se você puder falar para a gente, né, eu até coloquei esse meu esclarecimento anterior, você tem algum tipo de audiência com o André Mendonça? Você vê a possibilidade de pedir para ele o compartilhamento, por exemplo, de outros dados, né, que foram quebrados e que estão sob a posse da Polícia Federal? Porque a CPMI poderia fazer esse tipo de ofício também de requerimento, né? É isso. Olha, você colocou uma coisa há pouco, Felipe, importante. Se nós não conseguirmos ter acesso aos documentos necessários para embasar um relatório, a CPMI fica esvaziada em boa parte. Ela já cumpriu o papel dela em informar a população brasileira tudo o que aconteceu, as entranhas desse esquema da roubalheira do INSS. Mas isso não é suficiente. É preciso que exista um relatório que indicie as pessoas, que peça à Procuradoria da República o indiciamento dos envolvidos. Nós podemos pedir à Polícia Federal o compartilhamento de qualquer documento, mas é preciso que o inquérito esteja terminado. O nosso prazo está muito curto em relação ao prazo que a Polícia Federal. Eu pretendo, nessa semana, reforçar uma agenda com o ministro André Mendonça, pedindo a ele para rever a questão dos habeas corpus e o comparecimento de pessoas à CPMI como testemunhas ou como investigadas. Pretendo recorrer ao Pleno do Supremo contra a decisão do ministro Flávio Dino em relação às quebras de sigilo e votação em bloco, e pretendo também fazer uma visita institucional com outros parlamentares ao ministro Fachin, que é o presidente do Supremo, para que a gente busque o diálogo institucional, que a gente busque o reequilíbrio, freios e contrapesos, porque com a quantidade de obstáculos que nós estamos enfrentando, a CPMI passa a ter dificuldade, sim, em chegar a conclusões importantes. Estamos cumprindo o nosso papel. Nós temos 11 pessoas presas, mais de 3 bilhões de reais que estão apreendidos à disposição da Justiça. Temos todo um esquema já muito bem delimitado, mas temos outros nomes que precisam ser identificados. E nós temos essa dependência, como eu digo, do Supremo, que eu espero, com muito diálogo, com muita responsabilidade republicana, resolver e terminar bem a CPMI, né? Para mim, a Bíblia tem um papel muito importante na minha vida privada. E eu digo o seguinte, a Bíblia ensina que o bom é como as coisas terminam. Isso é que é o importante, e não como as coisas começam. Então, eu tenho feito da melhor maneira possível e espero que a CPMI também termine da melhor maneira possível. É o que a gente espera também, senador. Agradeço muito a gentileza do seu tempo, que hoje é corridíssimo, segunda-feira é dia de CPMI, a gente está aqui acompanhando, hoje tem notícia de CPMI aqui no Metrópolis. Muito obrigada pelo seu tempo, senador. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês nessa investigação. Obrigada. Uma ótima semana. Ótima semana para o senhor também.